Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja com o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar a explicação do dito que a gente explicou sobre as pessoas que falaram no berço. Faltou só o último pedaço que a gente não leu para explicar outra passagem dos filhos de Israel, do povo de Israel. E a gente sabe que Israel é o nome dado para quem? Jacó. Jacó foi chamado o quê? De Israel, até no Alcorão. Então Israel é o Jacó, que é filho de Isaac. A gente viu que Jesus falou no berço, vimos que o suposto filho do Jureid também falou o quê? No berço. Para Deus Altíssimo que exaltou o Jureid, honrou ele, para ele não cair o que? Na lábia do povo, na questão de ele ser uma pessoa adúltera. Ele era temente, piedoso a Deus, Deus Altíssimo que salvou ele, honrou ele, deixando essa criança o que? Falar, como a gente viu. Aí depois o profeta que passou sobre ele fala sobre o terceiro. Sobre o terceiro. O terceiro caso foi de uma criança que estava mamando no peito da mãe, ou seja, um bebê ainda. Nessa hora, um homem passou cavalgando com um veloz e belo cavalo. O cavaleiro vestia trajes finos. A mãe suplicou: ó Deus, faze com que meu filho seja igual a esse homem, seja um homem elegante, um homem que está sobre um cavalo caro, está vestindo vestimentas caras, finas. Então a mãe o que suplicou? Eu quero que meu filho seja bem sucedido como esse homem. Aí a mãe suplicou: ó Deus, faze com que meu filho seja igual a esse homem. A criança deixou o peito da mãe e, virando o rosto para o homem, disse: ó Deus, não me faças igual a esse homem. Então voltou-se para o peito da mãe e recomeçou a mamar. Ou seja, a criança o que? Suplicou: não me faça que nem esse homem. Isso aqui tudo aconteceu o que? No povo de Israel. Aí continuando, então algumas pessoas e uma criada passaram por eles. As pessoas estavam batendo na criada e dizendo: cometeste adultério e roubaste. Em resposta ao que ela estava sofrendo, apenas dizia: Deus é suficiente para mim, pois Ele é um excelente guardião. Ou seja, passou por eles algumas pessoas batendo numa escrava, uma criada. Começaram a bater nessa mulher, acusando ela o quê? De adultério e que ela também roubou. E aquilo a mãe do menino observando aquilo na frente dela. E essa mostra também que essa mulher é crente. Olha o que ela fala: Deus é o suficiente para mim, pois Ele é um excelente guardião. Isso que estão me acusando, falando que eu fiz tal ato, eu sei que eu não fiz. Deus é o suficiente. Deus vai me salvar. Deus vai me honrar. Mostra o quê? A confiança dessa mulher em Deus Altíssimo. Quantas vezes a gente passa na vida por calúnias? Ou seja, as pessoas invejosas são muitas.
As pessoas não querem o quê? Que você cresça, que você seja o quê? Maior do que elas. Aí elas o que? Te invejam, começam a trazer o quê? Calúnias a seu respeito. E isso não é nada o que é verdade, são mentiras que elas contam por causa da inveja. Te acusam de fazer algo que você não fez, para manchar o seu nome, para sujar o seu nome, a sua reputação perante as pessoas. Isso aí a gente sempre tem que ter o que? Cuidado com essas pessoas, principalmente os invejosos são o que? Muitos, principalmente nesse tempo. A pessoa tem que cuidar com quem ela o que? Se relaciona, porque são muitas as pessoas o que? Invejosas. E até tem uma sura que a gente, que é a penúltima sura do Alcorão, que o último versículo dela o que? A gente pede proteção para Deus o Altíssimo do invejoso quando inveja. A inveja o que? Ela prejudica a pessoa. Por isso que pedimos refúgio em Deus o Altíssimo contra o invejoso quando inveja. Aí, depois dela ter suplicado para Deus o Altíssimo, a criança ouvindo o que ela falou, essa súplica, isso parou de mamar e olhou para a jovem e disse: ó Deus, faze-me como ela. Então um diálogo começou entre a mãe e o filho. Ou seja, aqui uma pessoa bem sucedida em cima de um grande cavalo, um cavalo caro, com umas vestimentas o que? Caras, ou seja, uma pessoa bem sucedida, que tem dinheiro. Quando a tua mãe suplicou para você ser que nem essa pessoa, você não quis. E agora quando tu vê uma mulher sendo o que? Acusada de adultério, de roubo, sendo humilhada na frente de todo mundo, você pede para Deus o que? Te fazer que nem essa mulher. Agora a gente vai entender o que é a lição, a sabedoria. Aqui também prova uma coisa, um dos benefícios que a gente aprende dessas narrativas dos filhos de Israel é que tem lições para nós. Por isso que o profeta que fala sobre ele o que? Contou para nós, narrou essas narrativas, porque são verdades e também tem muita sabedoria e lições para nossas vidas. Isso aqui acontece com a gente, irmãos e irmãs. E podem ter certeza que você não é invejado a não ser porque você tem algo para oferecer. Aquela árvore que não dá frutos não é invejada. A árvore que dá frutos, essa que é invejada. Ou seja, se isso está acontecendo na sua vida, as calúnias, você sabe que essa pessoa o que? É uma pessoa que está fazendo calúnias, mentiras, pode ter certeza que ela só está fazendo isso porque você o que? Teve sucesso, você está andando corretamente, por isso fazendo dessa forma, agindo dessa forma, tudo que a gente tem ciência e falar como essa mulher falou: Deus nos basta, Deus é o suficiente para tudo isso que eles fazem contra mim. Então agora começar a conversar o filho e a mãe. A mãe agora ficou sem entender porque a criança está o que? Suplicando que ela seja essa pessoa o que foi acusada. Começou entre a mãe e o filho. Ela disse: uma pessoa simpática passou e eu supliquei para que Deus te fizesse igual a ele. Desejaste o contrário. Agora aqui, o que a gente aprende aqui também? Outra lição. A mãe sempre deseja para o filho o quê? Coisas boas. Mas melhor do que isso ainda, a mãe sempre deseja que o filho seja o melhor. A melhor coisa, não é só a coisa boa, as coisas boas, não. A mãe deseja para o filho que seja o que? O melhor. Por isso não tem pessoa que vai desejar que tu seja melhor do que ela, a não ser teu pai e tua mãe. Teu pai e a tua mãe, eles desejam que tu seja melhor do que ele.
Se tu é, por exemplo, um sábio, e teu pai é um sábio, ele deseja te ensinar com todo amor, tomara que esse meu filho seja mais sábio do que eu. Então o assunto, por exemplo, eu sou médico, tomara que ele seja um médico melhor do que eu. Se ele é engenheiro, tomara que ele seja um engenheiro melhor do que eu. Se ele é um sheik, tomara que ele seja um sheik melhor do que eu. O pai deseja isso para o filho, a mãe é a mesma coisa. Tanto para o filho como para a filha. Deseja o melhor. Então isso aqui mostra o quê? Que devemos ter benevolência para nossos pais. Eles sempre desejam o quê? O melhor. Quando eles estão proibindo a gente de alguma coisa, é para o nosso bem. Se teu pai está ali brigando contigo, filho, faz isso, filho, estuda, filho, não desobedece, filho, reza, filho, agora entrou o mês do Ramadã, jejua, filho. Ele quer seu bem, ele quer sua salvação, ele quer que você obedeça o Senhor dos mundos, Deus Altíssimo. Você vai ficar bravo com uma pessoa que está te incentivando para o caminho de Deus, para adorar o único Deus verdadeiro. Você vai ficar bravo com essa pessoa. Os nossos irmãos falam, os que saem do caminho de Deus, eles falam uma palavra bonita. Eles falam que uma das melhores coisas, ou a melhor coisa que você pode fazer para seu irmão e sua irmã, é pegar na mão dela e levar ela o quê? Para o caminho de Deus. A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa, a melhor coisa não é deixar bem dinheiro. Isso é o que facilita a vida da pessoa. Entramos em divergência. É bom para a pessoa, mas a melhor coisa é tu deixar, principalmente para os filhos, a devoção, a fé, a piedade, a ética, o caráter. Isso ninguém, irmãos e irmãs, conseguem tirar deles. Mas o dinheiro que você deixa pode ser roubado deles, podem ser enganados. A própria família pode roubar deles a herança. Quantas vezes a gente viu isso? Ficam órfãos, os tios o que se aproveitam. Quando crescem os coitados não tem mais nada. Mas se tu deixa caráter, ética, bondade, a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, você é uma pessoa virtuosa. Você saiu desse mundo uma pessoa que é virtuosa. Você ensinou para seu filho a única coisa, a coisa mais importante que existe, a palavra de Deus. Você ensinou ao seu filho como conhecer o Criador. Isso é um orgulho. Tem pessoas que falam, eu não fiz nada, não consegui formar meu filho como um médico, um engenheiro, mas ele não sabe que o filho dele que reza, que o filho dele a 5 orações não perde, que o filho dele é uma pessoa boa. Não é porque a pessoa que não tem um cargo social, que ela não teve estudo, que ela é insignificante. O insignificante é aquele que está o quê? Longe de Deus, longe da palavra de Deus. Esse é o coitado, esse é o infeliz. Mas quando tu está seguindo a palavra de Deus, orando, é porque Deus gosta de ti. Tu não vem aqui com as tuas pernas, tu não vem aqui à toa, tu acha, eu quero ir somente. Deus que facilita o caminho para te estar aqui, para te estar na casa dele, para te orar para ele. São escolhidos, os crentes são escolhidos, e Deus escolhe os humildes, as pessoas sinceras, que desejam para o próximo aquilo que ela deseja para si mesma. Agora essa pessoa que vem pregar para ti, para vocês entenderem, ela não quer de ti o que? Dinheiro. O que tu vai dar para ela? Agora pensando logicamente, uma pessoa vem lá do outro lado do mundo pregar para ti a palavra, e a gente sabe que o local que ele está indo não tem dinheiro, as pessoas são pobres. O que ele quer de você? Quer uma coisa, deixou a família dele, deixou o negócio dele, deixou tudo. Ele quer uma coisa que importa para ele: agradar a Deus Altíssimo. E o maior agradecimento a Deus Altíssimo é o quê? Você divulgar a palavra
dele. Não tem melhor agradecimento do que esse. Divulgar aquela graça que foi concedida a você de graça. É uma graça de Deus Altíssimo que foi concedida para você de graça. Principalmente aquele que nasceu o quê? Muçulmano. Se ele soubesse essa bênção que foi concedida a ele, ele ia chorar todos os dias e pregar isso e divulgar isso para as pessoas que não sabem. A graça que Deus te concedeu. Por que você esconde ela? Por que você oculta ela? Divulgar. E você que Deus guiou, depois de uma certa idade, também deve fazer o mesmo caminho. Como os profetas fizeram. Quando chegou a profecia, o que eles fizeram? Divulgaram a palavra de Deus. Queriam o melhor para as pessoas. As pessoas que divulgam a palavra de Deus, elas querem o bem da gente. Às vezes a gente fica bravo, o cara aí, já é a segunda vez que vem aí, vem falar da palavra de Deus. Ele quer o bem para você. É a mesma coisa quando um pai, uma mãe, fala para ti, fulano, faz isso, fulano. Fulano, não faz isso. A gente anda como a gente quer. O que está na minha cabeça eu vou fazer. Teimoso. Depois bate a cara e volta. Passou todos esses anos. Quem dera eu tivesse escutado meu pai e minha mãe. A pessoa começa a entender que aquilo que o pai e a mãe dela e a mãe dele falava para ele, o que era o certo, era o correto, era o que era para ser seguido. Mas quando ele entende isso, quando ele cresce, ele tinha uma mentalidade o quê? Um adolescente, teimoso, quer fazer o que ele quer, depois quebra a cara, o quê? E esse arrependimento não ajuda em nada. Vai ter como voltar o tempo? Já foi perdido. Então, cada dia que passa, irmãos e irmãs, uma parte de nós o quê? Diminui. Uma parte de nós também o quê? Está acabando. Você foi. Ou seja, cada dia que passa, você está mais perto de entrar naquele túmulo. Você está mais perto da sua morte. Então a pessoa tem que refletir, tem que fazer as boas ações, temer a Deus. A pessoa que teme a Deus, com a crença que Deus Altíssimo está o quê? Olhando e observando o que ela faz. Vai querer desobedecer, sabendo que o Deus onisciente. Agora a gente vai entender essa lição. Agora qualquer um de nós, a gente perguntasse, qual que tu queria ser? Eu quero ser aquele lá. O rico lá, bem sucedido, simpático. Isso é a aparência dele. Mas será que ele é dessa forma? Isso que é a lição. Às vezes as pessoas não são aquilo que elas aparentam ser. Às vezes as pessoas não são aquilo que elas aparentam ser. Por isso que pessoas o que enganam pessoas. Se ela te mostrar a verdadeira cara dela, ela vai te enganar? Não vai. Ela tem que fazer o quê? O jogo das duas caras. Por isso que o profeta fala que a paz sobre ele. O pior das pessoas é a pessoa de duas caras. Ou seja, encontra essas pessoas com uma cara e encontra as outras pessoas o quê? Com outra cara, totalmente diferente. Então essa é a pior pessoa. Então ela fala, uma pessoa simpática passou, e eu supliquei para que Deus te fizesse igual a ele. Desejaste o contrário. Então passaram umas pessoas com a criada e estavam batendo nela e dizendo, cometeste adultério e roubaste. Pedi a Deus para não te fazer igual a ela, porém desejaste o contrário. Por que fizeste isso? Estou sem entender, a mãe está falando para a criança. Eu estou sem entender. O certo era você escolher o primeiro, como eu supliquei. Olha o que ele responde a essa criança. O menino respondeu, o homem era um indivíduo cruel, e não desejei ser igual a ele. Quanto à criada, ela foi acusada de adultério, mas na realidade não o cometeu. Foi acusada de roubo, mas ela não roubou.
Por isso pedi a Deus para fazer-me igual a ela. A aparência, o que era? Que aquela pessoa era simpática, que aquela pessoa era temente. Mas a realidade, isso aqui é só por revelação que tu tem como saber. Tu não tem como saber o que está no coração das pessoas. Aqui é uma revelação, é claro. Mas ele escolheu o menino ser que nem aquela mulher, porque é uma mulher temente. Estava sendo acusada por algo que ela não fez. E quantas pessoas, infelizmente, estão presas hoje injustamente? Quantas pessoas acusadas por algo que não fizeram? A injustiça o que? Só aumenta. Tudo isso porque a gente está o que? Longe da palavra de Deus. Estamos longe dos mandamentos de Deus. Não praticamos, não realizamos. Tudo isso o que? Erro da nossa parte. Negligência da nossa parte. Então aqui são várias as lições. Isso aí foi narrado pelo Bukhari, o Muslim também. Seja um dito autêntico. Então a mãe estava com inveja do homem, será? Não estava com inveja. A mãe não tinha inveja do homem. A mãe deseja o melhor para o filho dela. Por isso que desejou que o filho dela fosse que nem aquele cavaleiro. Porque ela achou, pela aparência dele, que era uma pessoa que é simpática, uma pessoa rica, bem-sucedida, uma pessoa educada. Mas na realidade, ele não era dessa forma. Então, Deus Altíssimo deixou essa criança falar para mostrar o quê? O que era o crente, o que era o temente e quem não era. Isso aí pode ser, como a gente falou, uma honra para a mãe dessa criança. Uma honra, deixou o filho dela falar, uma honra para ela. Às vezes porque ela era temente, benevolente, piedosa, Deus o que deixou o filho dela falar para dar essa lição para ela. Como a gente falou, a inspiração é tanto para os profetas como para os não profetas, mas a revelação, a palavra de Deus é só revelada para os profetas, como a gente explicou o que na aula passada, quinta passada, para quem quiser o que a gente detalhou. Agora, outro dito também que a gente vai explicar sobre o povo de Israel. Sobre o povo de Israel. Agora, o profeta fala que passou sobre ele um dito que foi narrado pelo companheiro dele, Abu Huraira, que Deus esteja satisfeito com ele. Relatou que havia ouvido o profeta que passou sobre ele dizer: havia 3 homens dentre os filhos de Israel. Tem 3 homens dentro dos filhos de Israel. Aqui é mais uma história. A gente vai começar o que? A explicar cada quinta-feira uma história do povo de Israel. E tanta lição que tem, tanto benefício que tem nessas narrativas. Por isso que Deus Altíssimo revelou para o profeta Muhammad, que é para sobre ele, essas narrativas, para ele comunicar para nós, para ele nós informar essas narrativas, para a gente o quê? Se beneficiar. Então o profeta que passa sobre ele fala: havia 3 homens dentre os filhos de Israel, um leproso, um tinhoso e um terceiro era cego. Ou seja, tem 3 homens que foram que provados, teste de Deus Altíssimo. Um era o que? Cego. Um era leproso e o outro era tinhoso, que é aquela pessoa que tem problema o que? Com cabelo, ou seja, perdeu os cabelos por alguma doença, alguma coisa. Então eram essas 3 pessoas que foram o que? Provadas por Deus. Uma pessoa sem cabelo, careca, podemos falar assim para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, o leproso e o cego. 3 pessoas que estão sendo o que? Provadas por Deus Altíssimo. Isso aqui é uma provação. Pessoa que nasce o que? Cega, ou que fica cega, é uma provação para ela. Pessoa que tem lepra, é uma provação.
As pessoas não vão querer se aproximar dela, com medo de ser o que? Atingida pela lepra, alcançar ela, a lepra. Então é um teste de Deus, o Altíssimo, para com essas pessoas. E também uma forma da gente agradecer a Deus por não testar a gente como testou essas pessoas. Por isso devemos sempre agradecer a Deus. A saúde, como dizem os sábios, a saúde é que nem uma coroa. A saúde é que nem uma coroa em cima da cabeça do saudável. Porém, só o enfermo, só o doente consegue enxergar. Um ditado bonito que eles falam. Até um provérbio persa. Falam que, preste atenção, a saúde é uma coroa em cima da cabeça do saudável. Daquela pessoa que tem saúde, está saudável, não está doente. Porém, só quem consegue enxergar aquela coroa em cima da cabeça dele é quem? O enfermo. A pessoa doente. A pessoa que tem saúde não valoriza, não agradece, infelizmente. Todo dia a gente acorda aqui com saúde. Como a gente dormiu, a gente acorda, sem nenhuma dor, sem nada. Só a gente para agradecer. Olha, vou rezar, agradecer a Deus. Vou rezar 2 ciclos de oração, agradecimento a Deus. Tem alguém que faça isso? Poucos. Sabe o valor, o que é da saúde. O profeta Jó, sobre ele, ficou 18 anos em cima de uma cama, sendo testado. E depois, quantos anos, olha o servo crente, o servo temente, o servo que entendeu o porquê ele está aqui, porque ele está nesse mundo. Um grande profeta. Ele, quando foi perguntado pela mulher: ó Jó, você é um profeta de Deus, suplica para Deus que Ele vai te atender, é o profeta dele. Está certo ela? Está. Ele atende os profetas, sem dúvidas alguma. Mas Ele quer provar para nós incentivar a ter paciência. O que Ele fala para ela? Quantos anos a gente viveu bem? Tem várias narrativas de quantos anos. Tem umas que falam 42, outras falam 30 anos, outras falam 38 anos. Tem várias narrativas. Mas qual é o importante? Que ele foi testado por 18 anos e viveu bem por 40 anos. Então ele pergunta para ela: quantos anos a gente viveu o que com nossos filhos? Uma vida o que? Grandiosa, com vários benefícios, saúde, filhos, dinheiro. Ela fala para ele 40 anos. Aí ele fala: por causa de 18 anos eu vou renegar aqueles 40, vou reclamar. Para vocês verem a crença, os profetas de Deus, que a paz de Deus sobre eles, são o quê? Um exemplo para a gente. Hoje em dia, a menor desgraça que acontece com a gente, paramos de rezar, não queremos mais jejuar. Dessa forma, não vou mais na mesquita. Aconteceu isso, não vou mais. A gente é assim, como o profeta fala que é sobre ele. Lembra de Deus na facilidade, que Ele lembrará de você na dificuldade. O Islã ensina a gente a lembrar a Deus a todo momento, e principalmente quando está tudo o que bem, para quando tiver as dificuldades, que elas virão, as adversidades, por certo, com efeito, elas virão, não há dúvidas, a gente está o quê? Firme na fé, tendo paciência. E só é admirável o caso do crente. Se foi alcançado a ele o que? Uma dádiva, ele agradece. E se foi alcançado a ele o que? Uma adversidade, ele pacienta. E isso não acontece a não ser com crente.
admirar a situação dessa pessoa. Que Deus faça a gente dessas pessoas. Quando chega a paciência, chega a desgraça, na hora Ele quer, veste a vestimenta da paciência. Uma vestimenta que os crentes têm. A vestimenta da paciência, na hora. Se agarra mais na palavra de Deus. Se agarra mais na religião. Agora eu estou sendo testado. Agora é para valer. Agora eu vou ser paciente. Agora que eu vou agradecer, como os profetas fizeram. Os profetas, quando chegavam as desgraças, eram os primeiros o que a se firmarem. Porque eles são exemplos para nós. Então tudo isso, irmãos e irmãs, são lições que a gente toma para a nossa vida. E sempre refletem. Qualquer adversidade que chega, pensa assim: mas quantas adversidades eu já passei? Tu vai, depois dessa reflexão, dessa meditação, tu vai ver que essa adversidade que você está passando não é nada. Você passou por adversidades e desgraças maiores, mas naquela situação que você está, você não consegue o quê? Se concentrar e refletir. Agora também, outro modo de diminuir a desgraça que você se encontra nela, ou essa adversidade, essa calamidade que está na sua frente, olha para os outros, olha para os irmãos. Agora, chegou uma calamidade para mim, uma adversidade. Quando eu olho para a direita, eu vejo ali o irmão, essa adversidade que eu estou não é nada. Olha ali, aquele lá, muito pior do que eu. Olho para a esquerda, esse ainda é pior que aquele. Olho para frente, isso aí é pior que nós três juntos. Pessoa o quê? Começa a diminuir aquela adversidade. E ela se firma o quê? Na palavra de Deus. E aquilo serve o quê? Como agradecimento. Começa o quê? A adversidade. Quando a pessoa reflete e se firma na religião de Deus, isso começa a ser o quê? Agradecimento. O que a pessoa fala? Graças a Deus que me testou com isso, que é o mínimo, e não me testou como testou meus irmãos. Para vocês verem. Tudo é quando a pessoa quer estar próxima de Deus, quer seguir a palavra de Deus Altíssimo. E aqui tem as narrativas, irmãos e irmãs, do povo de Israel. A gente vai falar sobre isso, é um assunto importante. Agora tem muitas pessoas que falam, às vezes, por falta de conhecimento, que Deus ensina essas pessoas, facilita o conhecimento para essas pessoas, falam, mas dá para a gente narrar, falar sobre os adeptos do livro. Quem são os adeptos do livro? Os cristãos, os judeus. No Alcorão eles são lembrados como os adeptos do livro, o povo do livro. Tem várias traduções, mas todas são o que? Corretas. Significa o que? Os cristãos e os judeus. Agora a gente pode narrar as narrativas. Isso aqui precisa de uma boa explicação para as pessoas entenderem, principalmente os muçulmanos. Tem algumas pessoas que acham que isso é o que? Proibido, que não pode. Aqui um exemplo que o profeta está narrando ou não está narrando? Está narrando, mas isso é no geral, ou algumas pode, outras não. Tem detalhes sobre isso. Isso aqui é importante a gente falar. Mas resumindo, para não dificultar o entendimento, e sim sempre a gente quer o que? Simplificar, facilitar. Tem narrativas dos adeptos do livro dentro do Alcorão. Essa, claro que não há problema, é a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, como a história de José, uma sura inteira, como a passagem o quê? De Jacó com os filhos. Não é do povo de Israel? É do povo de Israel. Então está no Alcorão, é correto. É a palavra de Deus. O muçulmano que pode narrar, falar, está falando o quê? Da palavra de Deus. As histórias de Moisés, de Arão, de Davi, de Salomão,
Então aqui a gente aprendeu o quê? Que tem narrativas que estão dentro do Alcorão. Essas são o quê? Verdadeiras. É a palavra de Deus. Não há problema nenhum da pessoa falar sobre os profetas do que está o quê? No Alcorão. A segunda, o que foi narrado na Sunna, como essa história. A gente narra, mas a história o que é correta. A história é autêntica, como é essa história aqui. Ela o que é autêntica, também foi narrado pelo Bukhari e Muslim, ou seja, é o dito mais autêntico que tem. Também podemos o que narrar. Agora os ditos não autênticos, narramos ou não narramos? Também tem o que? Detalhes. Agora, se esse dito, presta atenção, for um dito que não é autêntico, mas a gente narra ele porque tem o que? Lições, benefícios, também não há problema de narrar esse dito, mostrando o que? A fraqueza, mostrando que isso foi o que? Dizem que o profeta falou, para as pessoas saberem que isso é o que? Esse dito não é autêntico. E o terceiro tipo, qual que é? Aquilo que foi narrado por eles, pelos próprios adeptos do livro, como a gente encontra o que? No Novo Testamento, no Velho Testamento. Isso aqui também tem o que? Detalhes. Simplificando, agora as passagens que concordam com o Corão, com a unicidade de Deus, dá para narrar, não há problema algum. Aquelas que mostram que é mentira aquilo, como por exemplo quando falo mal dos profetas, que os profetas são adúlteros, que os profetas andavam pelados, tudo isso é o que? Desmentimos. Mentira. Porque Deus o que? Honrou os profetas, como está citado aqui no Alcorão. São pessoas, as melhores pessoas. Mas é aquilo que a gente não sabe. Quando eles falam para a gente, Isaías é profeta de Deus. A gente tem no Alcorão o nome de Isaías? Não temos. Tem na Sunna? Tem, mas são o que? Dos adeptos do livro. O que a gente faz? Não desmente eles e não acredita. Paramos. Isso mostra o que é a temência dessa nação. Porque se eu desmentir eles e ele foi profeta, eu estou desmentindo a quem? Palavra de Deus. Deus que enviou ele. E se eu acreditar nele e ele não foi profeta, também estou desmentindo e afirmando, que Deus enviou alguém como profeta e Deus o que não enviou. Então a gente o que? Não fala que é e não falamos que não é. Não temos conhecimento. Segundo as Escrituras, é um profeta de Deus. Segundo as Escrituras, é um profeta de Deus. Podemos narrar passagens sobre eles, que falam sobre a unicidade de Deus, que falam para adorar somente a Deus? Sim, com uma evidência mostrando a unicidade de Deus, como os companheiros do profeta que narraram isso. Então tudo isso é um entendimento. Agora, podem pensar o que? Tá, mas o profeta, o Omar, como é o dito do Jabir, foi narrado por vários livros da história, por exemplo, Al-Bidaya, do Ibn Kathir, e outros livros, que ele estava o que? Com a Torá na mão. E o profeta falou: se Moisés estivesse presente agora, ele me seguiria. Que é o último dos profetas, o profeta Muhammad. Qualquer profeta que estivesse no tempo dele, seguiria ele. Mas, agora tem uma proibição aqui. Se fosse permissível a gente ler esses livros, por que o profeta se zangou? Podem afirmar isso, essas pessoas. Como que respondemos? Primeira coisa, esse dito é autêntico? Não é. Primeira coisa, não é o que? Autêntico. Tem um narrador que narrou ele, que é um mentiroso, que o nome dele é Jabir al-Jofi. É um mentiroso. Como falou grandes sábios como Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim e outros, que é o que? Mentiroso. Então não aceitamos. Mas vamos facilitar para essas pessoas renunciar para continuar o debate. É correto. Quando a gente lê a história, desde o começo a gente entende o porquê o profeta se zangou. Porque o Omar fala o quê? Um de nossos irmãos do Bani Qurayza, que é uma tribo judaica,
Um deles chamou eles de irmão, Omar. Me deu a Torá, um pedaço dela, e falou: olha, não mostra para o profeta de vocês. E o Omar o que? Falou isso, comunicou o profeta. Então ele ficou zangado o quê? Com o quê? Com aquilo que o judeu falou, porque a gente sabe que os judeus, eles são as pessoas que ocultam a verdade. A maioria deles é dessa forma. Sabem a verdade e ocultam ela. Por isso que renegaram o que Jesus, filho de Maria, que passou sobre ele, e ocultaram a profecia dele, e chamaram ele filho de uma adúltera. Fizeram blasfêmia. Esse é o povo judeu. A maioria deles é dessa forma. Então o profeta não ficou bravo e por si, naquele pedaço da Torá, mas porque sabe que aquilo pode ter sido o quê? Adulterado, modificado como eles fizeram. Sabe a intenção deles de desviar os crentes, como foi citado no Alcorão, vários versículos, eles querendo que desviar os crentes e aconselhando as pessoas: olha, se convertem de dia e renegam de noite. Por que eles falaram isso? Para as pessoas pensarem: olha aqui, estão entrando no Islã, as pessoas estão saindo, para fazer o que? Uma tentação, uma provação para os muçulmanos. Então era dessa forma que essas tribos agiam, se for o que? Correto. Então quando a pessoa lê o contexto e quer entender, entende, não é a palavra em si, porque até quando, olha para vocês verem uma coisa que confirma que foi narrado pelo Bukhari. Por isso que a pessoa que lê uma narrativa, quer entender como daquela, vai encontrar vários problemas nas outras narrativas. Foi trazido para o profeta de Deus, os judeus, querendo testar ele. Falaram para ele: ó Muhammad, temos duas pessoas que fizeram adultério. Qual que é a sentença para essas pessoas? O profeta falou: a sentença é como está no livro de vocês. É a mesma que Deus me revelou. Eles falaram: qual que é essa sentença? O apedrejamento. O apedrejamento está na Torá ou não está? Tá. Quando eles começaram a ler a Torá, o que um deles fez para não ler esse versículo? Tapou. E estava um deles que se converteu e era um dos mais sábios dele. Abdullah ibn Salam falou: ó mentiroso, tira a mão do versículo. Ou seja, ele pulou de um versículo para outro para não ler. Então o profeta o que? As coisas corretas que Deus Altíssimo que ordenou, ele também o que? Confirmou. Isso aqui foi revelado, é correto. Falou para eles: não, está na Torá, não pode ler ela? Não falou. Pelo contrário, confirmou aquilo que é correto. E eles vêm se julgar na frente do profeta por causa do quê? Para testar se ele é um profeta de Deus ou não é. Se ele vai falar o contrário dos mandamentos ou não. Então tudo isso, irmãos e irmãs, mostram que a pessoa pode ler, mas como pessoa que tem conhecimento, que sabe o que? A palavra de Deus, que sabe a crença dela. Não é uma pessoa que não tem conhecimento, vai entrar nisso e ficar sem entender nada. Então isso é para as pessoas o que entendem, que conseguem diferenciar, que sabe o que é correto, o que não é correto, sabe o que foi deturpado, o que não foi, o que não pode desmentir, o que pode. Isso aí não é qualquer pessoa que sabe, a não ser o que os sábios. Isso é o que? Um pouco de um resumo que a gente fez. Outra coisa, isso que eu citei para vocês, como essas narrativas, tem outras coisas interessantes, como por exemplo, olha para vocês verem, tem coisas que confirmam, está no livro deles como também está no nosso. Exemplos, a gente citou o que? No geral, mas agora vamos citar exemplos disso. Como a gente entrou já nesse assunto, vamos citar o que? Exemplos. Agora, o primeiro exemplo, quando Jesus, filho de Maria, que é paz sobre ele, ele fala em Mateus 6, capítulo 6, versículo 1: guardai vós de fazer a vossa esmola, caridade, diante dos homens, para ser desvistos por eles. Ou seja, está aqui falando para aquelas pessoas, Jesus aconselhando aquelas pessoas que querem fazer caridade, dar esmola para ser visto.
como a gente vê infelizmente hoje. Pessoa quer fazer uma esmola, quer fazer uma caridade, o que ela faz? Pega o telefone aí, começa a filmar. Ele entrando o quê? Dando cesta básica aqui, ajudando esse daqui, tudo querendo o quê? Filmar. Claro que isso aqui a gente tem que entender o que Jesus quer falar, que a paz de Deus sobre ele, e também o que foi citado, isso aqui também foi citado, as mesmas palavras o profeta Muhammad falou também, que a paz sobre ele. O que a gente entende? Isso é uma sabedoria da profecia, ou seja, os profetas falaram isso, não é só Jesus, os profetas em geral falaram isso. Agora, a pessoa, isso aí também tem o que? Detalhes, não pode pegar no geral. Agora, se eu sei, preste atenção, se é uma caridade individual sua, agora tu faz caridade, tu tem um dinheirinho ali por mês que tu faz caridade, é da tua pessoa, essa caridade oculta, não deixa ninguém saber, até a tua esposa, ninguém saber, entre tu e o Senhor, ajuda os pobres. Mas se é uma caridade que foi dada para ti, o quê? Para dar para as pessoas, para dar para os pobres, e tu sabe que isso vai incentivar outras pessoas o quê? A ajudar. Essa aqui tu o que manifesta. Entenderam? Tem o que? Detalhes. Por isso que a gente não pode pegar a palavra o quê? E querer entender como a gente quer. Tem situações diferentes. E também, eu vou explicar daqui a pouco, a gente não julgar essa pessoa o quê? Que mostra nas redes sociais. Vou explicar o porquê. Agora outra coisa, já que a gente tocou nesse assunto de caridade, agora nossos irmãos chegaram do Afeganistão, nossos irmãos estão em São Paulo, sozinhos, sem dinheiro, sem alimentação, sem nada. Ou seja, infelizmente, a gente como brasileiros damos visto para as pessoas. Olha, vem aqui em casa, um exemplo para vocês entenderem. Tu vê um necessitado, uma pessoa pobre, morador de rua, fala para ele, olha, passa lá em casa, amigo. Tá bem. Aí o que tu faz? Tu tem um pátio ali com teus cachorros. Tu prende os cachorros e deixa aquela pessoa ali. Não dá a ela comida, não dá nada a ela. Deixa ela aí. Por que tu vai chamar essa pessoa se tu não tem condição de sustentar ela, de ajudar a ela? Se tu chamou pessoas que vieram de longe para o seu país, você tem que o quê? Arcar com a sua palavra. Não adianta dar visto, só carimbar o passaporte e mandar alguém vir, ou falar de boca como esse exemplo, passa lá em casa, e tu não tem condição para fazer isso. Então a gente tem que ser humanos. Então nossos irmãos se encontram numa situação crítica. E tem aproveitadores. Aproveitadores como assim no sentido? Claro que não são todos, mas tem alguns aproveitadores que querem evangelizar pessoas nessa situação. Agora faz parte, eu falo para essas pessoas, faz parte do caráter, da ética, eu pregar a palavra de Deus nessa situação. Não prego, porque eu sei que nessa situação a pessoa quer um refúgio, quer uma ajuda, quer um auxílio, eu vou me aproveitar dela. Eu me lembro do versículo que Deus revela no Corão, La ikraha fid din, e não há imposição na religião, é fácil. Ajuda essas pessoas, são pessoas que são seres humanos, mesmo não sendo o que da minha religião, ajudo elas, mas não para pregar o que é o Corão ali, não tem crença, versículo como esse versículo dentro do Corão. Como diz um dos grandes sábios muçulmanos, Shafi'i, rahimahullah, ele fala, se eu fosse casado com uma cristã, ele fala, eu nunca falaria para ela, olha, estou indo na mesquita, com medo disso ser uma imposição na religião. Esse é o temente, esse é o servo piedoso, servo que entendeu a palavra de Deus.
Então tem pessoas dessa forma, pessoas baixas, que Deus guia essas pessoas. Então falamos para os irmãos que têm condições, aquilo que tu dá no caminho de Deus, Deus Altíssimo que abençoa. Então presta atenção, aquilo que tu dá no caminho de Deus, Deus abençoa o que sobrou. O que tu dá no caminho de Deus é aceito, e o que sobrou será abençoado. O que tu conseguir ajudar. Olha, eu consigo ajudar com R$50. Ver pessoas honestas que vão chegar, que vão fazer chegar esse dinheiro para essas pessoas e ajuda. Com o que tu conseguir. Se tem 100 pessoas que nem tu, 50 vezes 100 dá quanto? 100 vezes 50, 5 mil reais. Pode sustentar, às vezes, uma família ali por 2 meses. Então, não acham, ou como a gente fala, como o profeta fala que vai sobre ele, toda caridade é bondade, ou toda boa ação é caridade. Toda boa ação é caridade. Então, o que a gente puder, eu não tenho condição de ajudar, então divulga. Se tu não tem condição para ajudar financeiramente, tu tem uma língua para falar a verdade. Como diz um grande sábio, Sha'arawi rahimahullah, ele fala o que? Se você, presta atenção, se você não consegue apoiar a verdade, não bate palma para a falsidade, fica quieto. Então, os irmãos se encontram o que? Numa situação crítica. Devemos o que? Se unir como muçulmanos, não como instituições, como muçulmanos. Como o profeta fala que passa sobre ele, o muçulmano é irmão do muçulmano. E como Deus Altíssimo fala no Corão, innamal mu'minuna ikhwa. E os crentes, por certo, são irmãos. Então ajudar, esses aí são irmãos que estão aqui, passando fome, frio. E a gente tem sempre o que sobra. Às vezes eu tenho na minha casa 5 cobertores. E eu uso só 3. Dá esses 2 no caminho de Deus, que Deus vai abençoar o que sobrou e vai te dar muito mais. Às vezes por uma caridade, irmãos e irmãs, você entra no paraíso e tu não sabe qual caridade é. Como o profeta fala que passou sobre ele, e fogem do fogo com uma metade de uma tâmara. O que é uma tâmara? O que vale uma tâmara? O profeta querendo dizer, é possível você fugir do fogo, nem que seja com o mínimo do caminho de Deus, sendo sincero. E fora os anjos que falam, suplicam para essa pessoa que dá com sinceridade e fala, Deus, abençoe isso que ele deu e abençoe o que sobrou e aumente. Claro que a gente não preparou uma aula para falar sobre caridade. Já um dia a gente vai falar isso, o que vem na cabeça agora. Mas a gente deve o quê? Parar com esses irmãos, ajudá-lo com o que a gente conseguir. Mas como eu falei, se juntar, se unir como muçulmanos, antes de se unir como instituições, como muçulmanos, isso é muito mais forte, muito maior. São meus irmãos ali que estão precisando. Como o profeta que passa sobre ele, por isso que ele fala, a gente entende depois. Nessas situações a gente entende, porque o profeta fala, amar al-ansar, que são os socorredores dos muhajirins, as pessoas que migraram, faz parte da fé. E odiar eles faz parte da hipocrisia. Hipócrita quem odeia essas pessoas. Por quê? Porque o profeta falou aquilo. Porque eles socorreram os irmãos quando chegaram, que nem essas pessoas. Migraram de Meca para Medina. Chegaram o quê? Sem nada. Eles falaram o quê, profeta? Pela metade. Tenho 2 casas, uma é dele. Tenho 2 lojas, uma é dele. Isso que é irmandade. Por isso que Deus exaltou os companheiros do profeta, principalmente os socorredores. Al-Ansar. Então isso, irmãos e irmãs, o que? Ajuda com o que você conseguir.
Não tem dinheiro, ajuda de outra forma. Ajuda o que? Divulgando, arrecadando, o que você conseguir. Que Deus, o Altíssimo, que abençoará você e aceitará a sua obra, se você fizer o que? Com sinceridade. Então, que Deus abençoe nós e facilite para nós a procura do conhecimento, e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido, e facilite para nós as boas ações, e aceita de nós as boas ações, e que Deus facilite para esses refugiados e todas as pessoas refugiadas no mundo inteiro, que Deus facilite o sustento para eles, e facilite para eles pessoas tementes, piedosas, que vão temer a Deus no tratamento com eles, e que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas, e que Deus perdoe nossos pecados, e tenha misericórdia da gente, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os mensageiros, os mártires, faça nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus abençoe.